Bom dia oficialmente, pessoal. Hoje a gente vai continuar, né, a nossa série de estudos em Daniel, vamos dizer assim, né? Na verdade, a gente está vendo a, a, uma viagem pela história da redenção, né, o tema da nossa revista. E aí agora a gente está vendo os textos que foram escritos após o exílio. Tanto que é curioso que a gente estudou, né? Ezequiel, Daniel e depois a gente vai para Crônicas. E a gente vai ver Esther também mais para frente. Então, não são só profetas, né? A gente vai ver um pouquinho da história daquilo que se foi escrito depois do exílio do povo de Israel na Babilônia, o povo de Judá na Babilônia. Mas para a gente começar a nossa aula, eu vou pedir para vocês aí, quem é muito inteligente e quem não se acha inteligente, mas com certeza é, todo mundo, escreve aí no chat como vocês imaginam, ou pode falar também, né, com o microfone, se tiverem à vontade, como um sino funciona. Fala aí pra gente, pessoal. Quem arrisca aí dizer como que um sino funciona? Tudo bom, Júlia? E Lu também que chegaram. Ninguém se arrisca a dizer como o sino funciona? Acho que a Lu levantou a mão. Ah, não vi. Você ia falar, Lu? É, É um negócio lá que fica dentro do sino, que tem uma bolinha assim. Quando uma pessoa balança aquele negocinho, faz o sino tocar. Acho que é isso. exatamente. Não, tem isso, né? Tem várias formas. Tem o sino que você balança o negocinho do meio, tem o sino que você balança o sino e o negocinho do meio fica parado, os sinos de igreja mais gigantões, antigos. Tem sino também que o pessoal dá martelada, né? Mas basicamente um sino vai funcionar quando alguém bate nele, né? Tem a musiquinha lá, bate o sino pequenino, o sino de Belém. Mas o sino ele emite um som quando ele recebe um golpe, né? Vamos dizer assim. E aí tem uma frase muito interessante do John Bunyan que compara os cristãos com sinos. Ele fala assim: o povo de Deus é como sinos. Quanto mais forte lhes baterem, melhor será o som. E o que isso significa, né? Que a gente pode passar por dificuldades, que a gente pode passar por momentos difíceis, que a gente pode apanhar aí, né, de não só fisicamente, mas de diversas formas, mas ainda assim é nesses momentos que a gente vai emitir o som, né, da nossa confiança e da nossa dependência de Deus. É isso que essa frase quer dizer. Mas aí vamos lá, né? A gente tá aqui, por que que eu tô falando de sino? O que que tem a ver um negócio com o outro se a gente está falando de Daniel? Hoje a gente vai estudar o último capítulo do livro de Daniel, né? A gente vai pular um tantão de capítulo aí no meio do caminho, mas é um capítulo que ele faz parte da última seção do livro de várias profecias a respeito do fim dos tempos. Vocês sabem, né, que a gente está aos domingos estudando o livro de Apocalipse. O Will está dando os sermões, né, nesse livro. A gente está estudando um pouquinho sobre escatologia, é o nome desse estudo, né? Estudo do fim dos tempos. Escatologia. Quem tiver curiosidade de pesquisar as coisas depois, ou se quiser conversar, a gente pode conversar melhor depois. Mas então, esse capítulo vai falar sobre o fim dos tempos, basicamente. E aí, uma coisa que é interessante pontuar sobre a profecia no livro de Daniel, né? É uma profecia que ela é muito, se cumpre perfeitamente, assim, em vários aspectos. Se você começar a ler o capítulo 11, e isso, inclusive, eu comentei com meu professor de história uma vez, o capítulo 11 narra perfeitamente
a vitória de Alexandre o Grande, rei do Império Macedônio, sobre Círio da Pérsia. Então, a conquista de Alexandre o Grande, né? Talvez vocês já devem ter ouvido falar dele. Se não ouviu falar de Alexandre, devem ter ouvido falar de Alexandria, que foi uma cidade fundada por ele no Egito, né? O Farol de Alexandria, ou a Biblioteca de Alexandria. E, na verdade, ele era um cara tão sem criatividade que cada cidade que ele fundava, ele dava o nome de Alexandria, né? Mas, enfim, a gente vê como esse rei, que era um rei grego, domina sobre o Império Persa, e ele tem um domínio muito rápido. Ele tinha 20 e poucos anos quando ele foi fazendo essas conquistas, conquistou tudo muito rápido, e pouco depois ele morreu, sem nenhum descendente. E aí ele deixou, né, o reino dele para quatro dos seus generais. E isso está descrito quase perfeitamente, assim, né, nos primeiros versículos do capítulo 11, e aí depois, ao longo do capítulo 11, a gente vai ver a profecia de Daniel se cumprindo, né, na história desses 4 generais aí que assumem o reino, e como essa história vai se desenvolvendo. Só que a gente acaba correndo um risco, né, de, se então o capítulo 11 se cumpriu praticamente literal, tudo que falou ali, então aquilo que a gente vai ler hoje no capítulo 12, né, vai acontecer de forma literal também. E, na verdade, não é exatamente assim. A gente tem que tomar algum cuidado com essa interpretação. E é por isso que a gente tem essa aula aqui hoje, né? Por isso que a gente vai estudar sobre isso. Mas quem tiver curiosidade, quem gosta de história e de ler sobre guerras, depois a gente pode conversar mais sobre isso também. Eu gosto dessa parte final de Daniel. Mas, só para contextualizar mais uma vez, né, eu vou ser o cara chato da história aqui, professor. Eu montei aqui uma linha do tempo mais ou menos assim, sem muitos detalhes, sobre o que estava acontecendo. Então, Daniel estava servindo no Império Persa, né? E ele estava profetizando sobre aquilo que ia acontecer bem mais ali para frente, sobre o final do Império Persa. E aí aconteceu a queda do Império Persa quando Alexandre o Grande conquista a Pérsia em 331 a.C. Ele morre em 323 e o reino é dividido, né, entre 4 dos seus generais: Ptolomeu, Seleuco, Antígono e Atálida. Os principais acabam sendo Ptolomeu e Seleuco, que na verdade vira um nome-título, né? Vocês devem ter ouvido falar de Cleópatra, pelo menos, imagino. É um nome comum, ok? Ela foi casada com Ptolomeu, se não me engano, ou ela era... Não, ela era da dinastia dos Ptolomeus, correção. Então a gente vê que tem uma conexão muito, muito perto, assim, né, da realidade que a gente conhece, assim. E a dinastia do Ptolomeu, né, ficou conhecido como dinastia Ptolemaida, e de Seleuco, dinastia dos Seleucidas. Mas entre os Seleucidas, o mais importante aí, né, o mais cruel de todos eles foi Antígono IV Epifânio. Os Ptolomeus conquistaram a Judéia, tomaram controle da Judéia, né, por volta de 320, só que depois algumas guerras aconteceram, isso é descrito no capítulo 11 de Daniel. Os Seleucidas tomam conta da Judéia, em 198, e aí Antíoco Epifânio, ou Epífanes, depende da tradução, é basicamente o pior rei que você pode imaginar, assim, e ele fez todo tipo de atrocidade com o povo de Deus e com as pessoas como um todo, né? Mas algumas das coisas que ele fez, e que é um episódio muito conhecido, é a profanação do templo. Por que aconteceu? Ele dedicou o templo, que era o templo dos judeus, né? O templo tinha sido reconstruído em Jerusalém. Ele dedicou aquele templo a Zeus, colocou uma estátua de Zeus no meio do templo, e não satisfeito com isso, sacrificou um animal que era considerado impuro dentro do templo. Quem se lembra aí, né, que os judeus consideravam os porcos como sendo animal impuro, e aí então o Antíoco, foi lá no templo de Jerusalém, botou a estátua de Zeus e sacrificou um porco, ele mesmo, né, profanando o templo. E isso gerou uma revolta em meio aos judeus e tudo mais, e surge os macabeus também, talvez alguém aí já tenha ouvido falar dos macabeus,
Tem livro apócrifo na Bíblia Católica sobre os Macabeus, que na verdade, assim, a gente não considera como sendo um livro inspirado, mas é um livro de história, como outro qualquer, narra a história, né, da revolta dos Macabeus. E aí, a última informação histórica que eu vou dar aqui para vocês, depois a gente vai de fato para o texto bíblico, mas quem aí já deve ter ouvido falar do feriado de Hanukkah dos judeus, que ocorre, seria o equivalente ao nosso Natal, né? Eles comemoram no final do ano. Alguém deve ter ouvido falar Feliz Hanukkah. Quem já assistiu Friends já ouviu falar sobre isso, sobre esse feriado. É o feriado da libertação dos judeus dos Seleucidas pelos Macabeus, né? Revolta dos Macabeus. Enfim, terminado toda essa introdução histórica aí, vamos ler o texto, então, de Daniel 12, de 1 a 13, né? O capítulo inteiro. Vinícius, você pode ler para a gente? Você lê na NVT para nós? Posso sim, 1 minuto. Beleza. Enquanto isso, alguém tem alguma dúvida de tudo isso que eu falei? Achou curioso? Achou muito louco? Eu ia comentar só que eu acho muito legal, tipo, que a questão histórica, ela bate, quer dizer, a Bíblia bate perfeitamente com a história. Se você for estudar desde o Antigo Testamento, discorrendo sobre a história do povo de Israel, sobre os judeus, você percebe, tipo, perfeitamente as profecias se cumprindo, e isso é uma coisa histórica, né? E parece que as pessoas negligenciam isso. Especialmente quem é historiador, conhece bem e sabe que é muito verdade isso. E o interessante, muito bom você ter falado isso, Júlio, porque assim, inclusive eu tenho visto, né, que alguns judeus negam boa parte da história, de uma forma muito peculiar, assim, eu não entendo por quê, mas cada vez mais evidências da historicidade da história bíblica, né, têm sido encontradas, achados arqueológicos diversos. Então, isso tem se comprovado cada vez mais e é muito, muito bacana mesmo. A gente estudar isso, né, e ver em mais esse aspecto a confirmação de que a palavra de Deus é verdadeira. Você achou aí, Vinícius? Achei sim. Beleza, pode ler pra gente. Tá. Nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que as nações vieram a existir. Nesse tempo, porém, todos de seu povo que tiverem o nome escrito no livro serão salvos. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra eterna. Os sábios brilharão intensamente como o esplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre. Mas você, Daniel, mantenha esta profecia em segredo. Cele o livro até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Então eu, Daniel, olhei e vi 2 outros em pé em margens opostas do rio. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, que agora estava sobre o rio: quanto tempo passará até que terminem esses acontecimentos espantosos? O homem vestido de linho, que estava sobre o rio, levantou as 2 mãos em direção ao céu, pronunciou um juramento solene àquele que vive para sempre e disse: passará um tempo, tempos e meio tempo. Quando o povo santo finalmente for quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Ouvi o que ele disse, mas não entendi o significado. Por isso perguntei: meu senhor, como estas coisas terminarão? Ele respondeu: agora vá, Daniel, pois aquilo que eu disse será mantido em segredo e selado até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e refinados por essas provações. Os perversos, porém, continuarão em sua perversidade e nenhum deles entenderá. Somente os sábios compreenderão seu significado. A partir do momento em que o sacrifício diário for suspenso e a terrível profanação for colocada ali, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e permanecer até o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga seu caminho até o fim. Você descansará e no final dos dias se levantará para receber sua herança. Beleza. Valeu, Vinícius.
E aí, quem entendeu tudo? Explica para mim o texto. Tem bastantes enigmas, né? Enigmas. Pode falar, Eu, Júlio. eu curto muito esse texto porque descreve assim muitas coisas proféticas e coisas assim específicas que se repetem em Apocalipse e em outras partes também. Então eu acho muito interessante a questão de quando ele explica que muitos serão purificados e quando fala de Jesus, que é o homem vestido de linho. Acho muito interessante esse texto. Ah, você tá dando spoiler, Júlia. Desculpa. Tô brincadeira. Mas muito bom mesmo você ter falado isso. Só para complementar, né, já que a Júlia comentou da relação desse texto com o Apocalipse, que é verdade, a gente pode comparar, eu vou colocar aqui para vocês verem, tem dois outros textos, tá na tela mesmo, então eu vou pedir para Carol ler o texto de Lucas para a gente aqui, e se a Paulinha puder ler para a gente Apocalipse. Não sei como é que tá, se o microfone está funcionando. Mas aí, só para a gente ter em mente que esses textos são relacionados, né? Então, esse texto de Daniel se relaciona com a fala de Jesus lá em Lucas sobre o fim dos tempos e com a fala de João sobre o fim dos tempos também. Pode ler, pessoal. Eu começo? Esse texto de Lucas, né? Isso. Serão mortos pela espada ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo. E Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que o tempo deles chegue ao fim. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra, pois os poderes do céu serão abalados. Então, todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Posso ler? Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Jurou em nome daquele que vive para todo sempre, que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Não haverá mais demora, disse ele. Quando o sétimo anjo tocar sua trombeta, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou a seus servos, os profetas. E, muito bom. Então, só para relacionar com o texto, né, que a gente já leu aqui, quando a gente vê no versículo 7 de Daniel, falando: quando o povo santo finalmente for quebrado, todas essas coisas se cumprirão. E aí lembra o trechinho ali de Lucas, né? E Jerusalém será pisoteada até que o tempo deles chegue ao fim. E aí a gente vê nessa relação sempre sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus, sempre com o sofrimento, fala: verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando todas essas coisas começarem a acontecer, sua salvação está próxima, não haverá mais demora, né? Em Apocalipse a gente vê. Então a gente vê essas coisas sempre relacionadas com o tempo do fim, tá bom? Então vamos lá, a Júlia já respondeu pra gente, não dá graça mais perguntar quem é, né? O homem vestido de linho. E eu já tinha botado a resposta aqui também, então não tem problema, Júlia, tá tudo certo. Mas então o homem vestido de linho representa Cristo, certo? Ele é Jesus, representa Jesus, né? Na verdade, a gente nem tem muita informação no capítulo 12, porque, como eu disse, esse texto é uma continuação do capítulo 11, né? Lembrem que o capítulo 12 começa com nessa época, ou seja, ele já contou algum contexto dessa história que ele está contando. E aí também, né, outra indicação de que existe coisa antes. No versículo 5 ele fala: então eu, Daniel, olhei e vi dois outros em pé, em margens opostas do rio. Então, assim, dois outros o quê? Dois outros homens. E por que dois outros? Porque no versículo 11 ele já tinha falado de dois homens. Então, tenham em mente isso, é uma continuação. E aí, na descrição do capítulo 11, a gente vai notar que esse homem vestido de linho é Jesus, é Cristo. O linho era um tecido um tanto quanto
fino, respeitado, né, e bem limpinho assim. Então, a ideia aqui é apontar para a santidade de Jesus, tá bom? Sempre que a gente vê isso daí, a gente pode se lembrar desse aspecto da santidade de Jesus. E por que que é importante, né, essa presença de Jesus? Porque ele vai servir ali para poder tirar a dúvida, né, e para poder esclarecer aquilo que estava confuso, e na verdade também nem esclarecer tudo, né, tem coisa que a gente não vai entender, mas o propósito de Jesus ali, né, é trazer paz e tranquilidade para aqueles que estão diante dele. Os homens, né, que estão ali para perguntar ao homem vestido de linho ou a Jesus, eles se direcionam a ele, né? Porque ele é a autoridade, ele tem conhecimento. E isso da mesma forma, né? A gente tem que ter na nossa vida. Se a gente sabe que Jesus está ao nosso lado, e ele prometeu isso, né? A gente vai ver lá em Mateus 28, versículo 20. Jesus prometeu que ele estaria com a gente todos os dias. Então, a gente pode também, né, se a gente está com dúvida, se a gente quer saber alguma coisa, pergunte a Jesus, peça a Deus sabedoria. Em Tiago 1,5 a gente vai ver isso também, né? Peça a Deus sabedoria, porque ele não nega ninguém, ele vai nos dar o entendimento que a gente precisa. Aí eu vou pedir para o Júlio, você pode abrir nesse texto aí de Hebreus 4, 14 a 16 para a gente? Beleza. Beleza. Hebreus 4, do 14 ao 16. Aí, achei. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entregou a própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e chegamos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali recebemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Esse texto, eu gosto muito dele, é um dos meus textos favoritos, assim, da Bíblia, porque ele mostra para mim a empatia de Jesus, né? Como ele se identifica com a gente. Esse texto nos mostra que Jesus sofreu, ele passou por tentações, passou por dificuldades, e por isso ele se compadece de nós, porque ele sabe como é sofrer. A vantagem, né, de ter um Deus que não é apenas Deus, mas que se fez homem, é isso. Ele sabe as dificuldades que a gente passa. Ele passou pelo luto, ele viu pessoas próximas dele enfermas, ele teve fome, teve sono, teve sede, enfim, ele viveu como um homem qualquer, como qualquer ser humano viveu. Nasceu, criança, cresceu, brincou com os amigos, é, tudo isso ele esteve fazendo. Então, ele sabe muito bem aquilo que a gente passa. Ele foi tentado. E a vantagem, né, de ter um homem ao nosso lado que é Deus, é que ele sendo tentado, ele não pecou. Ele foi santo, ele é santo, perfeitamente santo e não pecou. E isso vai nos fortalecer para poder também, né, ter esse desejo de não pecar. Então, eu acho esse texto maravilhoso. E aí o versículo 16 vem para fechar com chave de ouro, né, esse conceito. Já que a gente tem um Deus a quem buscar, busque. Peça a ele ajuda.
se achegue ele com confiança a esse trono de graça, né? Que ele vai dar ajuda, ele vai dar socorro, ele vai cuidar da gente quando for necessário. Então, é muito importante a gente conhecer a Jesus, saber que ele tem essa empatia, ele se importa conosco e saber que para a gente ter ajuda, basta a gente se achegar a ele, basta pedir. E ele nada vai negar, né? Ele tem essa disposição de nos ajudar, de nos sustentar na nossa vida, na nossa caminhada com ele. Alguém quer comentar alguma coisa? Ah, só uma coisa rapidinho. É que você falou, né, sobre Jesus ser essa pessoa que, né, esse Deus que caminhou com a gente e tudo mais. E eu lembrei da série. Não sei se vocês já assistiram The Chosen. Toda vez eu falo dessa série. Mas é que ela é muito, muito boa, assim. E ela, é lógico, né? Ela não é, nem tudo tem muita ficção também. Mas ela é bem fiel aos textos bíblicos. E ela traz essa ideia de Jesus como um homem mesmo, né? De Jesus, isso que você falou, Jesus brincando com as crianças, Jesus olhando as pessoas, Jesus no meio das pessoas, né? Sendo uma pessoa de carne e osso, humano, né? Como nós. Então, a série traz essa ideia, sabe? Faz a gente lembrar, na verdade, dessa ideia de que Jesus é como a gente, sabe? Foi um homem como nós. Então, é uma série muito boa e eu queria indicar aí pra vocês. Valeu pela indicação, Carol. E a ideia é basicamente essa, né? Por que a gente está falando sobre isso, sobre consolo, sobre conforto? Porque esse texto está falando do fim dos tempos, está falando sobre sofrimento. Ele está falando que os cristãos iriam sofrer, e a gente tem sofrido, né? Não dá para negar que a gente tem passado por tempos difíceis. E é a esse Cristo, a esse Deus que nós devemos nos apegar, principalmente, não só nesses momentos, mas principalmente nesses momentos de dificuldade. Seguindo então, pessoal, a gente vai para a segunda parte da nossa lição. O que de fato convém saber? O que a gente precisa saber? Talvez a parte que seja mais interessante desse texto para mim, né? É que Daniel vira e fala: meu senhor, eu não estava entendendo o significado, né? Ele vira e pergunta: meu senhor, como essas coisas terminarão? E aí a resposta que ele recebeu é: Daniel, fica na sua aí, isso daí não é para você saber agora. E esse é um problema que é nosso. Nós temos esse problema de sempre querer saber tudo. E ainda mais agora com a internet, que é muito fácil você pesquisar alguma coisa, vez ou outra eu me vejo procurando o significado de alguma palavra que eu não conheço, ou, estou conversando com alguém sobre, vem alguma coisa, algum assunto, aí um acha que está certo, o outro acha que está certo, fala, não, vamos procurar na internet então, para saber. Exatamente, fica na sua aí. E é verdade que a Carol falou, a gente é muito ansioso, né? Então a gente tem essa vontade muito grande de conhecer tudo, saber tudo com detalhes. E a resposta que Daniel teve de Jesus, né, que é repassada pra gente, foi a Isa. Mas, enfim, é verdade. A resposta que a gente tem é que não. A gente não precisa saber tudo e a gente nem vai saber tudo. Tem coisas na Bíblia que a gente não consegue entender por completo porque Deus não quis revelar para a gente por completo. E o fim dos tempos é uma dessas coisas. Então, o interessante, né, é que nem os anjos que estavam ali perguntando para o homem de linho, homem vestido de linho, eles sabiam. Se eles estavam perguntando é porque eles não sabiam, né? Eles viraram e perguntaram: quanto tempo passará até que terminem esses acontecimentos espantosos? Eles não sabiam. A resposta é meio que um enigma, né? Na versão revista atualizada aparece 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tipo, o que é isso? E na NVT aparece, né? 1 tempo, tempos e meio tempo. Então, assim, é um tanto, mais um tanto e com outro tantinho. Como vocês interpretariam isso? Agora eu quero ouvir vocês. Vocês viraram teólogos nesse momento. O que significa esse tempo, 2 tempos e metade de um tempo? A Júlia falou, é o período da grande tribulação.
Quem mais aí vai arriscar um palpite? Ó, eu vou facilitar para vocês. Vocês acham que isso é um período específico ou é uma coisa um pouco mais genérica? O que eu quero dizer com isso, né? Tipo, esse um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Esse tempo aí, essa palavra seria 100 anos? Seria um ano? Seria alguma coisa... Como saber, né? Como calcular essa data aí? A Júlia disse que é específico. Alguém mais arrisca um palpite? Júlio, eu acho que possivelmente, dá menos certeza, mas acho que é específico. Esses períodos são citados em outra parte da Bíblia. Sim, são citados também. Bom, a interpretação mais geral, existem várias linhas de interpretação, né? Duas delas vão dizer que é um período específico, mas a interpretação que é a mais geral e que dá uma compreensão melhor a respeito daquilo que está profetizado, inclusive, é que não se trata de um período cronológico fechado na forma como a gente sabe. Então, tipo, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, vamos dizer, 3,5, certo? Não significa que são 3 anos e meio, ou 3 décadas e meia, ou 3 milênios e meio. Não significa que é uma data que a gente pode contar e apontar. Tipo, o fim dos tempos vai ser em dezembro de 2012, igual o pessoal falou em um tempo atrás, né? A gente não pode precisar quando é o final desse período. Então, como a gente interpreta isso daí? A gente interpreta da seguinte forma. Esse período de tribulação é um período que tem um fim. Disso a gente sabe. Jesus ali, quando ele dá essa resposta, ele deixa muito claro que esse sofrimento não é para sempre. Ele vai acabar em algum momento. Ele tem um cronômetro determinado. A gente não sabe quando esse cronômetro vai zerar, mas ele vai acabar. E é isso que a gente sabe, é nisso que reside a nossa confiança. E por que eu digo isso? Por que eu afirmo isso, né? Se a gente for pegar outros trechos da Bíblia, lá em Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Jesus respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. E aí, se a gente for lá para Mateus 24, versículo 36. Só um momentinho que estou chegando. Diz assim: Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Então, se algum dia alguém vier para você e falar: o mundo vai acabar em 2050, e eu sei disso porque eu li a Bíblia e eu fiz as contas. Não acredito nessa pessoa. Porque se o próprio Jesus falou que nem ele sabe quando ele vai retornar, quando vai ser de fato o fim dos tempos, só o Pai sabe, por que aquela pessoa que está falando para você teria que ter mais autoridade que Jesus sobre esse assunto? De forma, ou do que o próprio Deus, né, sobre esse assunto. Então, o que a gente entende, como a gente interpreta essa questão, e lembrem, gente, né, se a gente está estudando aqui o livro de Daniel e a gente está vendo que ele está falando sobre o fim dos tempos, entre algumas aspas, né, esse daqui é o Apocalipse de Daniel, certo? Então, a gente tem a literatura, a gente tem que interpretar sobre a ótica da literatura apocalíptica, que está falando sobre o fim dos tempos com simbologias e tudo mais. Pode falar, Júlia. Desculpa interromper, eu ia comentar só que eu acho muito interessante que eu gosto bastante de escatologia, eu tenho estudado um pouco, e na Bíblia fala muito mais, assim, muito mais não, mas fala mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira, quando Jesus veio pela primeira vez.
Então, eu acho muito interessante que Jesus, lá em Mateus, lá em Lucas, e depois, né, Daniel, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Apocalipse, obviamente, Daniel deixa bem explícito as dores de parto, os momentos. Deus, ele não fala só assim, é isso e vocês e tacam a gente lá, sabe? Ele fala exatamente as dores de parto para a gente ter uma noção. Mas, novamente, nem Jesus mesmo sabe o tempo nem a hora, mas acho muito interessante que Deus ele deixa bem explícito coisas específicas que a gente tem que e deve ficar de olho para acompanhar o plano de Deus, né? O plano e para fazer parte dessa caminhada que Deus tem um propósito desde sempre, que é viver com o seu povo para sempre. Então, acho muito legal que Deus ele fez tudo perfeito desde o Antigo Testamento, mostrando, né, o que irá acontecer, o que está acontecendo. Eu gostei muito da palavra que você falou, né? De estar atento aos detalhes, aos sinais, né? Se a gente pode chamar assim. Porque é basicamente isso que a gente é convidado a fazer, né? O chamado a fazer. É estar alerta, estar atento às coisas que acontecem ao nosso redor. E, de fato, como você falou, isso são sinais mesmo de que a volta de Jesus está próxima. De novo, a gente não sabe quando vai ser. Inclusive, o Will, ele vai comentar um pouco disso, né? Eu estive hoje de manhã na igreja, e na pregação à noite ele vai falar também, né? Um pouco sobre isso. A gente não sabe se Jesus vai voltar daqui 10 segundos, se ele vai voltar daqui a um ano, se ele vai voltar daqui a 300 anos. A gente não sabe, mas a gente sabe que ele vai voltar. E de novo, né? É essa a forma como a gente interpreta esse um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Eu não posso dizer para vocês a data, mas eu sei que acaba. Deu para entender? Sim, e também, eu posso comentar outra coisa? Pode. Eu não sei, tipo assim, o que depois nos seus estudos vocês pensam, etc. Mas aqui em Daniel 12:11 fala nessa parte, a partir do momento em que o sacrifício diário for suspenso e a terrível profanação for colocada ali, haverá 1290 dias e tal. E essa parte é muito interessante porque mostra, assim, a parte que vai ser o tempo que, pelo que eu tenho estudado, que o anticristo se assentaria, né, no trono de Israel, lá em Jerusalém, e seria o tempo em que está prestes a começar, né, a grande tribulação, depois desses 3 anos e meio. Então é muito interessante que a gente vai tendo uma noção dos tempos a partir da palavra. Independente, assim, depois da sua linha escatológica, é muito claro que Deus deixa, assim, muitas pistas para a gente estar de olho, sabe? Então eu acho legal isso. Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre esses 1290 dias e tudo mais. Mas eu ia comentar, acho que o Júlio falou alguma coisa, peraí. Não. A Carol falou que Jesus vai pegar todo mundo de surpresa, né? A gente não sabe quando vai ser, a gente tem que estar preparado. Bom, eu esqueci o que eu ia comentar agora, mas vamos dar sequência, então, a gente vai estudando. Mas a ideia é essa, gente. A gente não sabe o cronômetro. Ah, não, eu ia dar exemplo. Lembrei. Pensa, por exemplo, na partida de futebol, né? Você sabe ali que ela dura 90 minutos. Mas você sabe exatamente quando que a partida vai acabar? Não, porque tem um acréscimo, né? Pode ser que durante a partida alguém passe mal no gramado e aí tem que ter um acréscimo maior. Pode ter que ter muita falta, muita pausa e pênalti, essas coisas. Tem também, né? Vai depender da jogada, ou se o juiz vai esperar cruzar a linha do meio de campo para poder apitar e tudo mais. Às vezes tem prorrogação, pênalti. A gente sabe que uma hora vai acabar a partida, mas a gente não sabe quando. Uma analogia um pouco não muito boa, assim, mas dá uma noção para a gente de que a gente não sabe quando vai ser, mas a gente sabe que vai acabar. Esse sofrimento vai acabar e Jesus vai retornar. Agora sim, então, seguindo adiante, a parte da purificação dos santos. E aí vem a pergunta, né? Se então os cristãos já foram purificados por meio de Jesus, por que o sofrimento é necessário? Quem consegue me responder aí?
Isso demais. Eu acho também, tipo, essa questão de sofrimento, não só para a questão escatológica, mas eu creio muito que Deus permite nós passarmos por momentos assim, porque ele sabe de toda a eternidade presente que a gente vai estar. Então, a gente, tipo, ele olha pra gente e vê, nossa, você vai ficar aqui 70, 80 anos assim, calma, você tem eternidade comigo. Então, eu vejo muito esse olhar amoroso de Deus, permitindo para que a gente passe esse momento, porque eu gosto muito de pensar que quando a gente está em momentos de sofrimento, é o único momento nesse momento de vida que a gente vai poder sofrer e tá com Deus, porque quando a gente estiver na eternidade, a gente não vai sofrer, a gente vai estar só com Ele bem. Então é interessante que a gente pode levar isso para nossa vida, entendendo que Deus sabe todas as coisas e Ele sabe que esse sofrimento é curto, mas é para o nosso bem, para purificar e porque o sofrimento aperfeiçoa o coração, né? Então eu creio que a gente vai estar cada vez mais próximo e, enfim, a igreja vai crescer muito nesse período de purificação. E você tocou num ponto que é muito interessante, né? A gente vê que através disso a gente tem a oportunidade de experimentar todos os atributos de Deus. Eu cheguei a comentar aqui uma outra aula, uns tempos atrás, falando, né? Tipo, então se Deus sabia que Adão ia pecar lá no Éden, por que ele não impediu Adão de pecar? Uma pergunta cretina aí, né? Pergunta maldosa. Mas se não houvesse pecado, a gente seria incapaz de experimentar a misericórdia de Deus. E a gente não experimentaria todos os atributos de Deus. Então, essas coisas acontecem para que a gente experimente, né, de todos os atributos de Deus. Tem esses 3 textos aí, eu vou pedir para quem não leu ainda, Luísa, ler Romanos 5:1. A Júlia, você pode ler para a gente Hebreus? E a Isabelle, se você puder ler para a gente 1 Coríntios 15, 43 e 51. Aí tem uma pergunta da Isabelle aqui. Seria também para mais pessoas buscarem a Deus em momentos de sofrimento? Já vamos descobrir. A Luísa não pode ler agora. Eu leio então, Romanos 5:1. Romanos 5:1 diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Júlia? Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ok. Aqui. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. O enterrado em fraqueza mas ressuscitará em força. O enterrado com o corpo humano natural, mas ressuscitará com o corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. Pode ler só o 51 agora. Ok, 51. Mas eu lhe revelarei eu revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Valeu. Bom, a gente leu vários textos, agora vamos explicar o que eu quis com essa seleção de textos, né? A gente entende o processo da salvação, da nossa salvação, como tendo essas etapas aí. Na verdade, eu não incluí a etapa da eleição, né? Mas ela também existe. A gente vai ver lá em Romanos 8 também, a parte da eleição. Mas, assim, né? Tipo, quando a pessoa é salva por Cristo, a salvação dela vai ocorrer nessas 3 etapas aí. A justificação é algo que já aconteceu. Então, Jesus morreu e através da morte dele na cruz, todos os nossos pecados estão perdoados. A morte de Jesus é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Romanos 5, né? Justificados, mediante a fé, temos paz com Deus. A segunda etapa da nossa salvação, né? Vamos chamar assim, é a santificação. Então, no passado, Jesus já morreu e a gente já foi justificado. No presente,
a gente está sendo santificado por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai nos conduzir através daquilo que agrada a Deus, vai nos aproximar, vai nos fazer entender as Escrituras, entender o que é pecado, o que é justiça, o que é juízo, vai nos fazer nos aproximar de Deus de verdade. Perdão, gente. E aí a última etapa é a glorificação, que é o futuro. Então aí, ó, passado, presente e futuro. Jesus morreu pela gente e já perdoou os nossos pecados. Durante a nossa caminhada na Terra, a gente é santificado. E aí, no futuro, Deus vai nos conceder um corpo que é glorificado. Então, a glorificação. E aí, né, o que a gente vê, inclusive, no texto de 1 Coríntios, é que fica muito claro. Aqueles que morreram vão ressuscitar com um novo corpo, glorificado, e aqueles que não morreram terão seus corpos transformados, também transformados, né, daquilo que é corrompido pelo pecado, para ter um corpo que é perfeito, um corpo glorificado. Então, a gente vê, né, que essas coisas acontecem em 3 etapas. E eu escolhi o texto de Hebreus em específico, porque ele fala de algo muito interessante, né, como a Júlia leu, ela até enfatizou na fala dela, eu achei isso muito legal. Que sem uma vida santa, é impossível a gente agradar a Deus. Isso é o nosso objetivo na nossa vida, né, agradar a Deus, como resposta a esse sacrifício de Jesus e tudo mais. Então, a gente tem que buscar essa santificação, buscar constantemente, buscar diariamente, nos entregar mesmo a Deus e pedir auxílio do Espírito para poder viver essa santificação. E o que a gente quer dizer, né, com esse negócio de igreja militante e igreja triunfante? A gente não está falando aqui de militância partidária, não. A gente está falando da igreja que está agora na Terra e a igreja que estará lá no céu. Triunfante vem de triunfar, né? Então, aquilo que já passou, já ganhou, triunfo tem a ver com vitória, né? Então, pensa, tipo, sei lá, o pessoal ganhou a Copa do Mundo, tá ali comemorando. É isso que é a igreja triunfante. E é isso a gente vai experimentar só quando a gente estiver lá no céu. Durante a nossa vida aqui na Terra, durante a nossa peregrinação, e a gente vai ver isso muitas vezes falando, né? A Pedro fala, Paulo fala, que a gente está aqui nessa terra como peregrinos. A nossa nação, a nossa pátria é lá no céu. E aqui, durante essa nossa vida, a gente está militando, a gente está numa batalha. Eu esqueci agora quem foi que falou, não vou lembrar, talvez, acho que foi João Calvino, mas eu posso estar enganado. Aí depois vocês certificam aí. Mas a gente tem 3 inimigos, basicamente, né? O mundo, a carne e o diabo. A carne somos nós mesmos, e é a nossa natureza pecaminosa que nos faz pecar. O mundo são as coisas que há no mundo e que tentam nos convencer, né, de que, o pecado não é isso tudo não, pode pecar, não tem problema nenhum. E o diabo que vai nos tentar, e por meio dessas tentações, por meio da tentação, ele tenta nos fazer cair. Pode parecer um pouquinho engraçado isso daí. Mas, então, essa militância traz a ideia dessa batalha constante. Enquanto nós estamos vivos aqui na Terra, a gente constantemente batalha contra o pecado. E a gente batalha contra a nossa carne, né? Contra a carne, contra o diabo e contra o mundo. Nessa busca pela santificação, nessa busca constante de viver para Deus. Deu para entender? Beleza. E aí, então, agora vamos para a última parte. Não, pera, acho que eu não respondi a pergunta da Isabelle. Sim, tá. Então, respondendo a pergunta da Isabelle, antes de avançar. Se os cristãos já foram purificados, por que o sofrimento é necessário? Porque o sofrimento nos aproxima de Deus, né? E ela falou, seria também para as pessoas buscarem a Deus em momentos de sofrimento? Sim. Através desses momentos, mais do que em qualquer outro, a gente busca a Deus porque a gente reconhece que a gente não tem nenhuma força e a gente é incapaz de passar pelas dificuldades da vida ilesos, vamos dizer assim, né? Somente Deus para poder nos sustentar e cuidar da gente nesses momentos. Então, de certa forma, isso também nos aproxima de Deus e nos faz desejar conhecer e experimentar mais dele. E através dessa experiência a gente é abençoado também, né? A gente lê lá em Tiago, capítulo... Não é Tiago.
Agora eu esqueci qual que é a referência. Mas a gente sabe que a provação produz perseverança, então a gente persevera em meias dificuldades. A perseverança produz experiência, então quando a gente vence nessas dificuldades, a gente passou por elas, a gente sabe que Deus esteve conosco nesse momento. E a experiência produz esperança, que é essa esperança que nós temos, né? De, além de sempre passar por essas dificuldades e de saber que essas dificuldades têm um fim, é a esperança de estar lá no céu junto com Deus. Espero ter respondido sua pergunta, então. E agora, para fechar, o tempo da perseguição. O que significam esses 1.290 dias que a gente está vendo aí? E aí, se você fizer a conta, 1.290 dias dá 3 anos e meio. E aí, se você se lembrar, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1 mais 2 mais meio dá 3,5. Ó, parece que está tudo se encaixando, não é mesmo? Como que a gente vai interpretar, então, esses 1.290 dias? Há quem vai interpretar, quem vai dizer que isso seria uma quantidade de dias literal. E a gente tem dificuldade de fazer isso, de encaixar isso na cronologia do que de fato ocorreu na época. E aí também tem gente que vai apontar, né, como sendo, e essa profecia está se referindo à profanação do templo, como vocês lembram que eu falei lá da profanação que Antíoco fez? De colocar a estátua de Zeus, sacrificar um porco lá no templo. Tem gente que vai relacionar isso a esse fato. Mas, de novo, se você tentar encaixar os dias, esse período, não dá certo. Eu vou reler aqui o versículo 11. A partir do momento em que o sacrifício diário for suspenso, e de fato houve um decreto de Antíoco, né, para poder suspender os sacrifícios, e a terrível profanação for convocada, aí então a gente vê a profanação, né, de Antíoco, como eu falei, haverá 1.290 dias. Feliz aquele que esperar e permanecer até o fim dos 1.335 dias, ou seja, tem mais 45 dias aí. O que é isso? E se você for olhar na cronologia da história de Israel, depois de 3 anos e meio, o povo não deixou de estar ali debaixo do reino de Antíoco. Houve a rebelião dos Macabeus, mas não se encaixa nesse tempo de 3 anos e meio. Então, isso reforça aquela interpretação de que esses 1.290 dias não são 1.290 dias literais. Isso não vai corresponder a 1.290 anos, isso não vai corresponder a 1.290 períodos, o que quer que seja. Mas isso aponta simbolicamente para o fato de que haveria uma profanação do templo, e aí, interpretando, né, aos olhos de Cristo também, o corpo de Cristo foi profanado através do sacrifício da morte dele na cruz, e então, a partir desse tempo, a gente aguarda o fim, ou seja, vamos dizer, né, é o começo do fim, é o princípio das dores, aquilo que a Júlia também comentou. E aí vocês veem, né, que tem essa diferença de 45 dias. Então, mas que dia é esse que está sobrando, então? Aponta mais uma vez para o fato de que é um período que a gente tem que esperar, que a gente não sabe ao que esse período corresponde, mas ele tem um fim. E esses 45 dias a mais apontam para uma esperança e para um consolo, né? A gente não lembro quem comentou, acho que foi na minha aula de EBD mais cedo. Mas é interessante de que a gente vê que sempre nessas profecias parece que a última parte da profecia é sempre um consolo, é sempre um conforto. Ele chama atenção, faz a profecia do que vai acontecer, mas no final ele traz um consolo, um conforto para as pessoas que estão ouvindo a profecia. E Daniel fala, feliz aquele que esperar e permanecer até o fim dos 1.335 dias. E aí o último versículo diz, né? Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e no final dos dias se levantará para receber a sua herança. Essa é uma promessa que é uma promessa específica para Daniel, né? Ela é direcionada para ele está sendo o ouvinte dessa promessa, mas sem dúvida, essa promessa se estende para nós. Nesse capítulo de Daniel, né, a gente vai ver a ressurreição de uma forma muito clara, algo que não era muito comum de se falar no tempo antigo. A gente vê muito mais falar sobre a ressurreição no Novo Testamento, né? Mas Daniel fala bastante a respeito disso. E, de novo, isso serve de consolo para a gente. A gente
mesmo que a gente passe por dificuldades, mesmo que a gente veja o mundo caído, cheio de pecado, mesmo que a gente veja as coisas indo de mal a pior, com doenças, com morte, com violência, com corrupção, todas essas coisas não devem tirar de nós a esperança e o foco de permanecer caminhando firmemente até o fim. E aí, então, quando chegar o fim, a gente sabe que ele vai chegar. A gente não sabe quando, mas a gente sabe que ele vai chegar. A gente vai poder descansar. A gente vai levantar a nossa cabeça e vai poder, com alegria, com um sorriso no rosto, receber a nossa herança. É isso que importa. O que importa para a gente não é entender com detalhes tudo aquilo que está escrito na Bíblia e buscar entender e encaixar com teorias e tudo mais aquilo que Jesus já deixou claro para a gente que a gente não vai entender, a gente não vai saber. Tem coisas que não cabe ao nosso conhecer durante a nossa vida aqui na Terra. Então, lá no céu, a gente pode perguntar para Deus tranquilamente e vai responder para nós. Mas aqui, na nossa vida na Terra, a gente não vai saber. E a gente tem que se confortar com isso. Essas coisas não importam. O que importa é a bem-aventurança, a alegria vai alcançar aquele que espera em Deus, aquele que confia no Senhor, aquele que é fiel até o fim. Então, para fechar a nossa lição, né? Eu separei esse versículo aqui, nem fala aqui na revista, mas eu lembro sempre da história de Paulo, a conversão dele. E esse versículo é Deus falando com Ananias, né, que foi o cara que restaurou a visão de Paulo. E ele diz para Ananias sobre Paulo: Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. A gente tem que estar disposto a sofrer pelo nome de Deus. A gente tem que estar disposto. Eu já comentei algumas vezes aqui sobre a história dos mártires da igreja. E tem uma frase, na verdade eu troquei aqui, ó, tem Tertuliano, foi um historiador que não era cristão. Ele chegou a dizer que o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. No começo da igreja, quando a igreja estava sendo muito perseguida, quanto mais parecia que os cristãos eram mortos e o sangue deles era derramado no chão e se espalhava na terra, parecia que esse sangue que caía na terra era como uma semente, e daquela semente, daquele sangue, brotavam mais e mais cristãos. O testemunho fiel desses cristãos, essa disposição de servir a Cristo até as últimas consequências, fez com que muitas outras pessoas também se convertessem. E então, lembrando lá do começo, né, da questão do sino, o sino que apanha para poder ressoar um som que é bonito, ou um som que ele foi criado para poder emitir. Traga essa visão para a sua vida também. O seu sofrimento, ou o sofrimento de qualquer outro cristão, tem um tempo determinado. Ele não é eterno, ele vai acabar. Então, se você está passando por uma dificuldade, se lembre, essa dificuldade não é para sempre. Eu não sei te dizer se ela vai acabar daqui a 2 dias, se ela vai durar o tempo inteiro da sua vida. Eu não sei, mas ela vai acabar, porque a vida eterna te aguarda. E com Cristo, a gente tem a vida eterna. E o sofrimento pelo que a gente passa vem para nos aperfeiçoar na caminhada rumo ao céu. A gente tem essa garantia, né, da vida eterna dada por Jesus. Então, você é um sino. E quando você sofre, quando você recebe essas pancadas, né, que tipo de som você está emitindo? Você está emitindo gratidão? Você está apontando para Cristo? Ou você está só resmungando, criticando, menosprezando a Deus? Achando que ele não é ninguém, né, e que ele mentiu para você porque você está sofrendo. Que a gente possa refletir a respeito disso e através, né, foi aqui uma breve introdução sobre o estudo da escatologia. Vocês, de novo, me colocam à disposição, aquilo que eu não souber eu vou passar para o Will, brincadeira, ou não, mas posso estudar também, a gente pode estudar junto, mas isso daqui serve apenas, tem o propósito de nos fazer entender isso. O sofrimento tem um fim. E a esperança para nós é a volta de Cristo. É a vida eterna. Amém, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida breve aqui? Deu para entender direitinho?
Deu sim, Jonas. Obrigada pela aula. É muito bom. Eu gosto muito de estudar Apocalipse, escatologia. É interessante. Bom, graças a Deus, então. É, É reconfortante para o nosso coração, né? Essas verdades. com certeza. Você pode orar pra gente, então, Carol, pra gente encerrar? Posso sim. Beleza. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse tempo que tivemos aqui, tempo de estudar tua palavra, tempo de entender um pouco daquilo que o Senhor tem para nós na tua palavra, Senhor. Sabemos que somos falhos e pecadores, sabemos que nós não merecemos tanto amor e tanto cuidado do Senhor, mas sabemos também que por meio de Jesus Cristo temos perdão e temos redenção no Senhor, Pai. Então, louvamos a Ti e te agradecemos por isso, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a entender que nós também vamos passar por sofrimento aqui, Pai. E que nós possamos ser parecidos com Jesus, nosso Mestre, Pai. E que a gente consiga suportar, com a ajuda do Espírito Santo, os sofrimentos dessa terra com alegria, sabendo que nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos aqui, mas temos um lar preparado para estar com o Senhor eternamente. Muito obrigada, Pai, por essa certeza no nosso coração. Muito obrigada por essa verdade que nos consola, que nos conforta. Que o Senhor esteja curando, tratando a nossa vida, o nosso mundo, cuidando de todas as pessoas que estão enlutadas, cuidando de todas as pessoas que estão em países sofrendo perseguição, todos os missionários que correm risco de vida por pregar a tua palavra, por crer no Senhor. Nós não passamos por isso aqui, mas também sabemos que vivemos outros tipos de perseguição aqui. Então, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, que a gente possa ser fiel à tua palavra e que sempre que precisarmos, possamos defender a nossa fé com conhecimento e com sabedoria que o teu Santo Espírito que nos dá, Senhor. Muito obrigada por essa aula, cuida do restante do nosso dia. Que à noite o Senhor também esteja falando aos nossos corações através da pregação da tua palavra e que o teu ensino possa frutificar na nossa vida essa semana e no restante das nossas vidas, Pai, que possamos estar sempre próximos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.